Maquiavel, o autor aborda o seguinte tema: por que o reino de Dário não se rebelou contra os sucessores de Alexandre após a sua morte? O autor usa dois exemplos para explicar. O primeiro exemplo, ele usa o reino da França. O reino da França não tem uma harmonia dos ministros e do seu governante. E essa falta de harmonia entre eles, de pensamento, de governo, faz com que seja mais suscetível esse reino às invasões e às rebeliões e às tomadas de poder. E o segundo exemplo que ele usa é o reino turco. O reino turco, ele diz que o governante é alinhado com os seus ministros. Então faz com que se crie um elo que fortalece o reino, e isso dificulta bastante as rebeliões, as tomadas de poder. E o autor revela que esse reino turco é igual o de Alexandre, pois Alexandre, ao conquistar, estabelece essa harmonia entre os ministros e o governante, e faz com que o Estado seja forte contra essas rebeliões, contra essas tomadas de poder. Um exemplo da atualidade é quando um presidente fica em discordância com os ministros, com o restante do governo. Acho que podemos citar o exemplo atual do governo Bolsonaro, que é perceptível essa discordância de algumas ideias do presidente e dos seus ministros. Isso faz com que o Estado fique fragilizado aos olhos da população, mais suscetível, no caso, a ter rebeliões. E é isso que no capítulo 4 Maquiavel quis dizer com esse exemplo do reino de Dário, que foi ocupado por Alexandre. Olá pessoal, vou falar sobre o quinto capítulo de Maquiavel, que fala sobre de que modo devemos governar cidades ou principados a serem ocupados que estão acostumados a viver sob suas próprias leis e em liberdade. Então, o primeiro modo é o seguinte, arruiná-los. O segundo modo é habitar pessoalmente. E o terceiro modo é deixar vivê-los sob suas próprias leis. Já um exemplo que eu posso dar são os espartanos e os romanos. Os espartanos, eles conservaram apenas Esparta, mas as perderam. Já para manter Capua, Cartago e Numência, os romanos tiveram que a destruí-las, e assim manteram boa parte das cidades da Grécia, destruindo várias cidades daquelas províncias. No capítulo 6, o autor aborda o seguinte tema: dos principados novos que se conquistam com armas próprias e virtuosamente, onde o autor diz que os homens seguem sempre outros caminhos já percorridos por outros grandes homens. O que ele quer dizer aí? Que os homens que são cautelosos, eles devem sempre seguir o mesmo caminho que outros grandes homens já percorreram, né? Seguir como exemplo, e que eles devem sempre tentar fazer aquela trajetória, que quando eles não conseguissem fazer isso, no mínimo que eles teriam era algo de proveito em cima dessa tentativa. E que os principados novos, governados por príncipes novos, tinham dificuldade no início do seu governo justamente por isso. Considerando ainda que não há coisa mais difícil que o estabelecimento de novas leis, uma vez que o legislador terá como inimigo todos aqueles que se beneficiam das leis antigas e terá também novos defensores que vão se beneficiar das novas leis. Porém, esses novos defensores são pessoas tímidas ainda, né? E a gente pode usar como exemplo o nosso atual presidente, o Jair Bolsonaro, quando ele começa a governar de uma forma autoritária. Ele perde o apoio de sua base, perde parte de seus eleitores por não concordarem com as decisões que causam essas mudanças e começa então a ter essa crise política que a gente vive na atualidade.